Camilas do Resenhando Sonhos e eu já vou responder a tag problemas de leitor. Gente, eu tinha certeza que eu já tinha respondido essa tag, mas eu fui procurar no canal e não encontrei. Se por acaso eu tiver respondido, eu vou ficar com um update, mas eu achei meio estranho, porque eu já meio que respondi todas as tags existentes, a não ser as novas que são criadas baseadas em memes ou músicas que saem por aí. E como eu raramente faço tag aqui no canal, e normalmente Veda é um momento onde eu faço isso, porque eu sei que vocês acabam curtindo esses vídeos, eu resolvi responder essa tag. Vou deixar os créditos aqui embaixo na descrição do vídeo. São 11 perguntinhas e vamos à primeira delas, que diz: você tem 20 mil livros pra ler. Como você decide o que vai ler? Eu fui amadurecendo isso ao longo dos anos, tá? Às vezes eu lia porque eu tinha um prazo pra ler, às vezes eu lia porque pra mim parecia uma obrigação, às vezes eu lia porque eu tava afim, às vezes eu lia porque não sei o que. Esse ano de 2019 eu fiz um pacto comigo de que eu iria ler o que eu tivesse sentindo o feeling muito na hora, sabe? Então, me deu vontade de ler esse livro aqui. Vou ler esse livro aqui. Até parei um pouco pra pensar sobre isso quando eu tava no mês de março, porque eu tava lendo vários livros que não eram lançamentos, eu tava lendo outro tipo de história e tal. E eu pensei assim, nossa, que estranho, né? Eu tinha um jeito diferente de fazer as minhas escolhas de leitura e esse ano eu tô muito assim. Eu olho pro livro e tipo, eu quero ler esse livro. Pego e leio e tento ir realmente pelo que eu tô sentindo vontade e menos pelo que eu acho que eu tenho que ler naquele momento, ou porque é um lançamento, ou porque não sei o que. Então eu tô tentando fazer as minhas leituras por feeling, que elas sejam mais orgânicas e eu possa aproveitar o livro na hora que eu tô sentindo que eu vou aproveitar melhor o livro. 2. Você está no meio de um livro, mas não está gostando. Para ou continua. Gente, eu raramente abandono o livro. Eu gosto de ler até o final e tirar minhas próprias conclusões. Eu já me surpreendi com livros que no meio do livro eu não tava gostando. Eu já me decepcionei com livros. Eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, essencialmente, em que eu gosto de vir conversar com vocês sobre livros, gosto de fazer resenha, dar meus palpites, eu acho que eu preciso concluir toda a jornada para eu poder fazer esse feedback pra vocês. Eu não recrimino quem não termina livros ou quem abandona, eu acho que cada um sabe como funciona melhor a sua vida de leitor, mas eu tenho essa restrição ainda. Talvez se eu abandonasse livros eu teria algumas experiências melhores, eu não teria tantos livros que eu não teria gostado, inteiro, não sei. Mas essa é a postura que eu tenho hoje. A 3 não faz muito sentido nesse momento, mas eu vou botar ela numa suposição. Se o fim do ano está chegando, você não está nem perto de finalizar a sua leitura, o que você pretende fazer? Eu costumo estar mais ou menos alinhada com a minha leitura quando chega o fim do ano. Eu tenho tentado cuidar pra não estar com muitas metas pra realizar quando o fim do ano chega, mas às vezes acontece e aí eu acabo priorizando ler as minhas metas e deixo algumas outras coisas que eu tô com vontade de ler pra ler depois que eu cumprir as minhas metas. Então sempre fica 2 livros dos 12 pra ler pro final do ano, sempre fica um livro de Outlander, um livro da Hora das Bruxas, algum livro que eu prometi ler e tal. Então eu tento ler esses que são mais obrigatoriedades de verdade que eu impus pra mim e deixo pra ler as outras coisas que eu tô com mais vontade ou outras coisas que eu não coloquei tanta obrigatoriedade em cima depois. Mas eu sempre tento cumprir minhas metas, porque eu acho que quando você estabelece uma meta, você estabeleceu aquela meta por um motivo, ou você deveria ter estabelecido aquela meta por um motivo, né? Então meio que não faz sentido eu ignorar essa meta, a não ser que a meta não fazia sentido nenhum. 4. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Tanto ler em e-book e não pensar muito sobre isso. Eu já me desfiz de muito livro porque tinha capa feia. Eu já, às vezes, olho pra alguns livros na estante e eu fico pensando, poxa, por que não fizeram uma coisinha mais bonitinha nessa história? Mas eu acho que, essencialmente, a gente curtir a história realmente e o pacote que tá ao redor. A gente só pode se sentir triste, mas se a gente curte, tem que, né, tentar pegar o e-book, despachar as edições físicas, sei lá, mas tentar, né, manter o apreço pela história. Eu sei que muita gente acaba não se aproximando de certas histórias por causa de capas feias, e isso é ruim. Eu, inclusive, às vezes olho pra umas capas e, nossa, gente, capa bem horrível. E perco completamente a vontade de ler, mas eu sei que isso não é extremamente saudável e talvez eu devesse sempre prezar pela história e não pela capa. Nem sempre dá pra gente honrar com essa situação. 5. Todo mundo, incluindo sua mãe, gosta de livro, você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Gente, eu falo a real, sabe? Nos últimos anos aí, a minha lista de 12 pra ler foram indicações de outras pessoas. E teve casos em que eu li livros e que eu não curti nem um pouco e eu chamei
chamei a pessoa e disse, olha só, não rolou. Ano passado, por exemplo, eu tive uma dessas situações com o livro da Babi A7, que foi a Bárbara do Segredos Entre Amigas que me indicou. E aí eu terminei de ler o livro, chamei ela no WhatsApp e disse, Bárbara, por que você fez isso comigo? Porque eu detestei o livro. Então eu não tenho problema de dizer que eu não gostei de um livro pra uma pessoa que gosta muito do livro, porque eu acho que a gente tem que saber coexistir no universo gostando e desgostando e gostando de coisas diferentes, né? Então eu acho que é uma questão de respeito. Eu respeito o gosto da pessoa, a pessoa tem que respeitar o meu gosto. E se ela quer saber a minha opinião, eu vou dizer pra ela a minha opinião. Se ela não, eu vejo que tipo, a pessoa não tá nem aí, ela nem quer saber porque eu não gosto do livro, daí eu não vou ficar enchendo o saco da pessoa. 6. Você está lendo um livro e você está prestes a chorar em público. Como você lida com isso? Eu choro em público. Eu não sei quantas vezes eu já chorei em público no ônibus lendo livro. E é muito engraçado que às vezes eu tô escutando o livro, eu tô num audiobook, ou eu tô lendo no celular, e aí a pessoa deve ficar olhando, tipo, você é uma louca, entendeu? Eu não tô nem com um livro físico na mão, eu não tô com um e-reader na mão, então às vezes deve parecer meio estranho. 7. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você leu o anterior novamente, pula pra sequência, lê uma sinopse ou resenha, chora de frustração. Eu costumo ter 2 processos. O primeiro processo é, eu sempre antes de começar uma continuação, eu leio a minha ficha de leitura do livro anterior, rezo pra eu ter escrito coisas relevantes ali. Se eu acho que a ficha não é suficiente, eu assisto a minha resenha. Grande parte dos livros que eu falei, eu fiz uma resenha. Se por acaso eu não fiz, eu busco a resenha de outra pessoa e eu tento ler as últimas páginas do livro anterior pra eu pelo menos pegar o link do final, e aí sempre me esclarece algumas coisas e eu me lembro de um contexto pra eu seguir lendo. Eu raramente entro no livro de mãos abanando se eu não tô confiante de que eu tô com um fresquinho na minha cabeça. 8. Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz às pessoas não quando elas perguntam? Eu digo que é um livro muito especial pra mim e que eu não vou me sentir confortável emprestando. Eu já emprestei muitos livros, tem pessoas que eu faço questão de emprestar, porque eu sei que vão cuidar, que eu sei que são pessoas que gostam de ler, que tomam cuidado, que são meus amigos, mas tem pessoas que eu não empresto porque, tipo assim, eu não empresto. Eu não sei se a pessoa vai cuidar do livro, eu não sei se a pessoa vai realmente ler o livro, se ela só tá querendo o livro porque ela tá com aquele feeling naquele momento. Já aconteceu várias vezes de eu emprestar livro pras pessoas que elas não iam ler o livro, elas só estavam pedindo o livro emprestado por pedir, e eu tava vendo na cara delas isso. Eu não emprestei. E eu já emprestei e depois parei de emprestar porque eu acho que não faz muito sentido. E eu tenho apreço com alguns livros específicos e alguns livros específicos eu não empresto. Mas já emprestei todo tipo de livro, capa dura, Darkside, meus favoritos. Acho que depende muito mais da pessoa que tá pedindo do que do livro em questão. 9. Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz pra voltar a ler mais? Eu tô passando por um momento em 2019 de que eu diminuí o meu ritmo de leitura. Não foi necessariamente algo proposital, mas foi algo que eu entendi que precisava acontecer. Eu não tô dando conta de fazer todas as coisas que eu fazia antes e ainda assim viver uma vida saudável com contraponto, sabe? Então eu optei por neutralizar a minha vida pra ter outros aspectos dentro dela do que só ler a mesma quantidade de livros que eu tava lendo antes. Eu estou lendo menos em 2019, eu tô super bem com isso, porque eu estou lendo ainda muito, eu só não tô lendo tanto de livro que eu lia, e tá tudo bem, porque eu tô fazendo ótimas leituras. Eu acho que a gente só tem que fazer a paz nisso e se esforçar mais se é algo que você quer. Você não precisa ler mais o tempo inteiro, mas se é algo que você quer, você pode se esforçar pra isso, abrir mão de ver uma série, sair um dia, assistir um filme, ver novela, sei lá, e compensar de alguma forma. Mas é só se isso for algo que você quer muito. Se não, tá tudo bem você não ler tanto quanto outras pessoas, ou não ler tanto quanto o mês anterior. Tem que manter o hábito de leitura como algo saudável. 10. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Pouquíssimos. Lançamento, eu só tenho comprado livro em inglês. E muito poucos, tá, gente? Tipo, eu tô gravando esse vídeo em março, eu comprei 2 livros em inglês esse ano. Tinha comprado na Black Friday. E de lançamentos, eu comprei um, que foi King of Scars, da Leigh Bardugo. E vou comprar o da Sarah J Maas, Reino de Cinzas agora. E é isso. Eu comprei Lady Killers também, porque eu queria muito ler. E acabei recebendo depois da Darkside, fiquei meio chateada. Inferior ao Caralho também, porque eu queria muito ler. Mas foram aquisições conscientes de que o livro não ia chegar e eu ia super ler, sabe? Eu recebo muita coisa de editora, então eu mantenho meu pé no freio, porque eu também não tenho tanto espaço mais. Então o que eu tenho comprado tem sido muito pontual, de coisas que eu tenho certeza que eu quero ler e que eu quero na minha coleção. Se tiver algum que eu não recebi eu quero ler, eu compro o e-book, depois eu vejo se eu vou comprar a edição física, e eu tento manter uma certa harmonia ali pra não ter que sair de casa pra deixar só os livros aqui dentro, porque tá faltando, mas será faltando espaço. E a pergunta número 11 final, depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam na sua prateleira antes de você começar a ler realmente?
Depende, gente, depende muito, sabe? Tem livros que chegam e eu já vou ler na hora, tem livros que ficam alguns meses na minha estante. A última grande compra que eu fiz foi Black Friday, foram livros em inglês, eu já li alguns deles. Antes disso eu tinha feito uma compra bem grande no Dia da Mulher da Saraiva, eu já li todos esses livros. Fiz compra na Bienal de alguns livros também, já tô em processo de leitura, então hoje eu não tenho comprado livro pra ele ficar parado na estante. Eu compro coisas que eu pretendo ler nos próximos 6 meses. É uma mudança também que, como eu falei, respondendo a outra pergunta, veio do espaço e do amadurecimento também quanto leitor. Dei até minha lista de desejados do Scooby pra coisas que eu realmente queria ter e não todo livro que eu queria ler. Todo livro que eu queria ler tá no quero ler, desejados é outra coisa. São livros que eu quero pra minha coleção ou que eu acho que eu preciso ter o físico pra ler. A relação com ir ao sebo pegar livros também mudou, porque falta espaço e eu não preciso ter a coisa física pra apreciar a história. Mas é uma coisa que eu fui amadurecendo ao longo do tempo, que foi sendo construído aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo quais são as suas posições aí sobre essas questões da tag. Que outra tag você quer que eu responda aqui no canal. Não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, que é muito, muito importante. De seguir aí acompanhando os vídeos do Veda. Dá um trabalho fazer esses vídeos aí, pessoal. Espero que você já esteja inscrito por aqui e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!